Sejam muito bem-vindos. A coluna Dose de Mercado é a sua atualização semanal sobre os principais movimentos da indústria farmacêutica e farmacêutica no Brasil e no mundo. A cada episódio, trazemos análises diretas e objetivas sobre tendências globais, crescimento de segmentos estratégicos, lançamentos de moléculas, aquisições e fusões, além de mudanças regulatórias que impactam todo o setor. O conteúdo aqui apresentado é elaborado a partir de informações disponíveis publicamente e verificadas por uma curadoria criteriosa. O áudio é gerado com apoio de inteligência artificial, garantindo agilidade e clareza na comunicação, sem abrir mão na qualidade e na confiabilidade das informações. Com a Dose de Mercado, você fica sempre um passo à frente nas discussões que estão moldando o presente e o futuro da saúde e da inovação farmacêutica. Chegamos para mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é a Pfizer, aquela gigante biofarmacêutica, né? Tá sempre aí nas notícias. A ideia é analisar os materiais recentes deles para entender o que a empresa andou fazendo e, bom, para onde ela está mirando. A gente pegou o quê? O relatório anual de 2024, os resultados financeiros do último trimestre de 2024 que saíram lá em fevereiro de 2025 e também uma atualização mais nova, de agosto agora, sobre o que eles têm em pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D, do segundo trimestre de 2025. E a nossa missão aqui é meio que destrinchar isso tudo. O que a Pfizer conseguiu em 2024 de verdade, a saúde financeira, como é que está depois daquele boom da pandemia, quais são as grandes apostas, oncologia, inovação e, claro, o que dá para esperar daqui para frente. Basicamente, tentar entender a rota desse ator tão central na saúde global. Ok, vamos mergulhar nisso então. Isso aí. E é sempre bom lembrar, né? Esses documentos são a versão oficial da história, contada pela própria Pfizer. Tem os números financeiros, claro, auditados. Tem a visão estratégica do CEO. E tem a lista do que está saindo do forno lá nos laboratórios. É uma mistura de resultado concreto com planos, ambições para o futuro. E sempre com aquele aviso, né? Declarações prospectivas, o futuro pode não ser bem assim. Mas o legal aqui é justamente isso. A gente junta esses relatórios diferentes, de momentos diferentes, para tentar montar o quebra-cabeça. Assim dá para ter uma visão mais, sabe, mais conectada da estratégia e do desempenho real da Pfizer. Ligar os pontos entre o dinheiro, onde ele vai parar, e o impacto disso. Perfeito. Então vamos começar com essa visão geral de 2024. Pelas palavras do CEO mesmo, o Albert Bourla, lá no relatório anual. Ele descreve 2024 como um ano de execução forte, transformação e ainda comemorando os 175 anos da empresa. Ele listou 5 prioridades, né? Liderança em oncologia, inovação no pipeline de pesquisa, performance dos novos produtos, corte de custos para melhorar a margem e alocação de capital para os acionistas. E ele afirma que a empresa atingiu ou superou as metas em tudo isso. Parece bem otimista, né? Será que os números sustentam essa afirmação toda? É uma ótima pergunta, porque a afirmação é forte mesmo. Vamos ver o que os números mostram, juntando o relatório anual com os resultados do fim de 2024. Bom, receita total, 63,6 bilhões de dólares em 2024. Isso foi um crescimento operacional de 7% em relação a 2023. Mas aqui tem um detalhe-chave. Se a gente tira da conta os produtos da Covid-19, o Paxlovid e a vacina Comirnaty, o crescimento operacional do resto do portfólio foi de 12%. 12%? Isso é bem significativo. Mostra que a base de negócios da Pfizer, tirando a Covid, está saudável, está crescendo. E essa era uma dúvida grande no mercado, né? Sim, se eles conseguiriam manter o ritmo sem aquela receita extra da pandemia. Exato. E esses 12% sugerem que sim. Agora, olhando o lucro, a diferença é ainda maior. O lucro líquido oficial, o GAAP, saltou de 2,1 bilhões em 2023 para 8 bilhões de dólares em 2024. Um salto enorme. Mas o pessoal do mercado gosta muito de olhar o lucro ajustado, o não GAAP, que tira os efeitos pontuais, mostra mais a saúde da operação principal. E esse número também impressiona. Foi para 17,7 bilhões de dólares em 2024.
aumento de 69% sobre 2023. O lucro por ação ajustado, mesma coisa, subiu 69% para 3,11 dólares. Ou seja, venderam mais e foram mais lucrativos. Entendi. Então, o destaque foi mesmo a performance fora do núcleo Covid, e isso puxou os lucros para cima. E quem foram os campeões de venda nesse cenário? Dá para ter uma ideia pela lista dos principais produtos de 2024? Continua um gigante. Deu 7,37 bilhões de dólares, uns 12% da receita total. A família de vacinas Prevnar contra doenças pneumocócicas também muito forte, 6,4 bilhões. Os produtos Covid, Paxlovid e Comirnaty ainda apareceram no top 5 em 2024, claro, mas com receita menor que no auge e tem umas questões contábeis ali na comparação do Paxlovid. Mas o que chama a atenção mesmo é o crescimento da família Vyndaqel. É para uma doença cardíaca rara. Chegou a 5,45 bilhões. Isso mostra o sucesso em trazer produtos para nichos específicos de alto valor. Interessante ver essa força dos produtos mais estabelecidos, junto com o crescimento em áreas como doenças raras. E a gestão de custos? Você mencionou o que era prioridade. Como isso entrou na conta? Programa grande de realinhamento de custos. A meta era economizar 4,5 bilhões de dólares por ano até o fim de 2025. Segundo eles, a maior parte disso já foi feita em 2024. E não pararam por aí, não. Lançaram outro programa focado em otimizar a produção, as fábricas, mirando mais 1,5 bilhão de economia anual até 2027. Na prática, é cortar despesa e fazer as fábricas renderem mais. E para onde foi o dinheiro em 2024? Bom, pagaram 9,5 bilhões em dividendos para os acionistas, investiram quase 11 bilhões em P&D interno e usaram quase 8 bilhões para pagar dívidas, provavelmente ajudando a digerir aquisições grandes tipo a da Seagen. Né? E um detalhe, não recompraram ações em 2024. O foco foi reduzir o endividamento e isso geralmente agrada o mercado, mostra disciplina financeira. Ok, então os números mostram uma empresa financeiramente forte, focada em eficiência. Mas a Pfizer também fala muito sobre o impacto na vida das pessoas, certo? Tem aquela meta super ambiciosa, 1 bilhão de vidas por ano até 2027. Como isso aparece na prática, além dos remédios em si? Eles dão bastante destaque para isso no relatório anual, sim. Uma iniciativa que chamou atenção nos Estados Unidos é a parceria Change the Odds com a Sociedade Americana de Câncer, a ACS. E investiram 15 milhões de dólares para tentar diminuir as diferenças no acesso ao tratamento de câncer entre diferentes grupos lá. Foram até reconhecidos pela ACS por isso. Globalmente, tem coisas como a Zipline. Usam drones para levar remédios em lugares remotos da África. Parece coisa de filme, mas está rolando. E a iniciativa talvez mais ousada seja o Accord for a Healthier World. A promessa é grande. Oferecer todo o portfólio da Pfizer, os remédios novos e os antigos, sem lucro para 45 países de baixa renda, potencialmente alcançando 1,2 bilhão de pessoas. O relatório até traz uma citação de um profissional de saúde de Ruanda, falando que o Accord está dando acesso a tratamentos que antes eram impensáveis por lá. Ah, e tem a parceria antiga com a Gavi, Aliança Global de Vacinas. Em 2024, comemoraram a entrega da bilionésima dose da vacina pneumocócica para crianças em países pobres. 15 anos já dessa colaboração. Se a gente conecta isso tudo, fica claro que o acesso a remédios em muitos lugares depende dessas parcerias complexas, né? Empresas, governos, ONGs e investimento em infraestrutura local. É um desafio gigante conciliar o modelo de negócio com essa necessidade de acesso global. Essa tensão entre negócio e acesso é um ponto crucial mesmo. E falando em negócios, uma área onde a Pfizer está claramente apostando tudo é a oncologia. O próprio CEO chama de aposta ousada. A compra da Seagen, que era especialista nisso, por mais de 40 bilhões de dólares. Foi um sinal bem claro, né? Já está dando para ver resultado dessa aposta. Sim, eles destacam alguns avanços importantes já. O Padcev, por exemplo, que veio com a Seagen,
Virou tratamento de primeira linha para um tipo de câncer de bexiga avançado nos Estados Unidos. Isso é um marco. Outro é o Lorbrena, para um tipo específico de câncer de pulmão com mutação ALK. Se tornou o tratamento de crescimento mais rápido para pacientes que ainda não foram tratados antes. Mostra que eles estão conseguindo posicionar os produtos como opção preferencial para os médicos. E olhando para o que está vindo aí, no pipeline, o que mais te chamou a atenção nos relatórios recentes, nessa área de câncer? Aqui as coisas ficam bem interessantes, especialmente com resultados de estudos clínicos. Um que deu o que falar foi o estudo Breakwater. Ele testou o Braftovi, que já era da Pfizer, combinado com outros tratamentos, para pacientes com câncer coloretal metastático com a mutação específica, a BRAF V600E. E os resultados foram muito positivos. A combinação reduziu o risco de morte em 51%, comparado com a quimioterapia padrão. 51%. Isso levou a uma aprovação acelerada pela FDA, lá nos Estados Unidos, no fim de 2024, e agora eles buscam a aprovação definitiva. Pode mudar totalmente o tratamento para esse tipo de câncer. Uau! Reduzir o risco de morte pela metade. É um resultado muito, muito impactante. E tem mais coisa promissora vindo especificamente dessa frente de oncologia. Com certeza. A grande aposta tecnológica, parece, são os ADCs, os Antibody Drug Conjugates, conjugados anticorpo-medicamento. O relatório anual até explica de um jeito fácil. É tipo um míssil teleguiado. É um anticorpo que reconhece um alvo específico na célula do câncer, carregando uma carga de quimioterapia bem potente. A ideia é que o anticorpo grude só na célula doente, entregue a bomba ali, direto no alvo, e, idealmente, poupe as células saudáveis em volta, para ter mais eficácia com menos efeito colateral. O CEO Bourla foi ousado na previsão. Ele acha que os ADCs vão substituir muitas quimioterapias tradicionais nos próximos 10 anos. E a Pfizer está investindo pesado nisso, muito por causa da tecnologia que veio da Sagen. No pipeline já tem vários candidatos a ADCs em fases avançadas. Tem um chamado Sigvotatug Vedotin, para câncer de pulmão, já em fase 3, e outro, Disitamab Vedotin, para câncer de bexiga, também fase 3. Para dar uma ideia da dimensão, a última atualização do pipeline do segundo trimestre de 2025 mostrava 57 projetos só em oncologia. Desses, 18 já estão na fase 3, a última etapa antes de pedir aprovação, e um já estava em processo de registro. As prioridades são claras: câncer de mama, geniturinário, bexiga, próstata, cânceres do sangue e cânceres do tórax, principalmente pulmão. É, sem dúvida, a maior aposta estratégica deles no momento. Uma aposta massiva, realmente. Mas a Pfizer não vive só de câncer, imagino. O que mais está rolando nos laboratórios deles fora dessa área? Não, de jeito nenhum. O pipeline é bem diversificado, sim. Em 2024, eles tiveram 14 aprovações importantes de novos remédios ou novas indicações, lá nos Estados Unidos ou na Europa. E cobrindo áreas bem diferentes: hemofilia, doenças raras, vacinas. Falando em vacinas, depois da Covid, eles continuam fortes nessa área? Parecem que sim. Estão trabalhando numa vacina pneumocócica de 4ª geração, já está em fase 2, planejando ir para a fase 3. Tem vacinas sendo desenvolvidas para prevenir infecção por C. difficile, aquela bactéria hospitalar perigosa, está em fase 2. Para a doença de Lyme, transmitida por carrapato, já está em fase 3. E para estreptococo do grupo B, importante para gestantes, em fase 2. Estão até testando uma vacina combinada contra Covid e influenza, gripe, e explorando mais a tecnologia de mRNA para outras vacinas, tipo influenza e varicela. E fora vacinas e oncologia, tem alguma outra área que se destaca? Sim, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, um medicamento chamado Ponsegromab, para tratar caquexia. É aquela perda de peso e músculo severa que acompanha o câncer, sabe? Está em fase 2. Outro é o Dazukibart, para doenças autoimunes que afetam músculos e pele, dermatomiosite, polimiosite. Esse está em fase 3. E tem pesquisa em doença metabólica também.
o Ervogastat, para MASH, que é uma forma grave de doença hepática gordurosa, fase 2, e o Osivelotor, para doença falciforme, fase 3. Ou seja, estão atuando em muitas frentes diferentes. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, a IA, está entrando nessa história toda de pesquisa e desenvolvimento? Olha, a IA está se tornando central na estratégia deles, pelo que o relatório indica. Detalham vários usos, desde plataformas como a OncoScout, para acelerar a descoberta de novos alvos contra o câncer, até usar IA para prever melhor quais experimentos têm mais chances de dar certo, otimizar o recrutamento de pacientes para testes clínicos, dizem que aumentou em mais de 20%, e até para tornar a fabricação mais eficiente, prevendo demanda, evitando falta de estoque. Até tarefas mais, digamos, administrativas estão sendo impactadas. Mencionam um assistente de IA para ajudar a escrever documentos científicos, dizem que reduziu o tempo de rascunho em 40% e o tempo total para submeter em 15%. No marketing usam IA para ajustar publicidade. E o impacto financeiro disso tudo? Afirmam que a IA já está gerando 735 milhões de dólares por ano em valor, seja economia ou receita extra. E a meta é chegar a 2 bilhões até 2026. Bem ambicioso. Isso levanta uma questão importante, né? Como a IA está mesmo redesenhando todo o processo de criar um remédio. Não só na Pfizer, mas na indústria toda. É uma transformação silenciosa, mas profunda. Eles também reforçaram a liderança em P&D. Trouxeram nomes fortes para chefiar a ciência e a estratégia de inovação, sinalizando que o foco é investir onde o impacto pode ser maior. E o pipeline geral reflete isso. São 108 projetos no total, na última contagem, mas eles também descontinuaram 8 programas desde a atualização anterior. Mostra que estão sempre reavaliando, priorizando onde colocar o dinheiro. Essa integração da IA é fascinante mesmo. Mostra uma busca por eficiência em todas as pontas. E como essa estratégia toda de P&D e os resultados financeiros se conectam com a forma como eles vendem os produtos no mercado? Quais são as perspectivas para o futuro próximo? Na parte comercial, uma mudança em 2024 foi criar divisões separadas, uma para os Estados Unidos, outra para o resto do mundo, International Commercial, para ter mais agilidade, mais foco em cada mercado. E depois, curiosamente, anunciaram que até a área comercial de oncologia nos Estados Unidos ia ser integrada na divisão geral dos Estados Unidos. Talvez para unificar a abordagem no maior mercado do mundo, né? Eles lançaram alguma coisa nova para o consumidor final também? Sim, nos Estados Unidos criaram o site PfizerForAll.com. É uma plataforma que tenta centralizar informações e facilitar o acesso a tratamentos para coisas comuns, tipo enxaqueca. E também vacinas respiratórias, tratamento para Covid, é uma forma de falar mais direto com o paciente. E em termos de desempenho de vendas, marcas importantes como Vyndaqel, Eliquis, Xtandi para câncer de próstata e Nurtec para enxaqueca mostraram um crescimento forte em 2024. Mesmo as vacinas Covid e a Prevnar mantiveram boa participação de mercado, apesar daquela queda natural na receita pós-pandemia. Olhando para frente, a Pfizer reafirmou as projeções financeiras para 2025, isso quando divulgaram os resultados de 2024. Esperam receitas entre 61 e 64 bilhões de dólares e um lucro por ação ajustado entre 2,80 e 3 dólares. Isso mostra a confiança de que vão conseguir manter um patamar alto de faturamento e lucro. A diretoria também se mostrou confiante de que podem voltar para os níveis de margem de lucro pré-pandemia nos próximos anos, justamente por causa daqueles programas de corte de custos que a gente falou. E eles sempre gostam de destacar reconhecimentos externos, né? Tipo, estar entre as empresas mais admiradas do mundo pela Forte, melhorar a posição no Access to Medicine Index, que avalia os esforços para levar remédios a países mais pobres. Certo. Então, se a gente juntar tudo isso, o que fica dessa análise? Parece que foi um 2024 financeiramente sólido, né? Com o portfólio não Covid mostrando força, uma aposta gigantesca em oncologia, principalmente com tecnologias como ADCs, um investimento pesado em P&D e IA de forma geral. Continuam falando bastante de acesso global, mas ao mesmo tempo com foco muito grande em cortar custos,
ser eficiente. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Parece que a Pfizer está se ajustando bem ao mundo pós-pandemia, deixando claro que o futuro não depende só dos produtos Covid. Estão apostando alto em ciência, em tecnologia de ponta para crescer, mas com um olho bem firme na planilha de custos. É uma gigante tentando ser ágil e inovadora ao mesmo tempo. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez, olhando um pouco além dos relatórios. Com tanto dinheiro investido em P&D, com apostas tão grandes em tecnologias caras, complexas, como os ADCs e a IA, e com a pressão óbvia para entregar crescimento depois do pico da Covid, como o sucesso ou eventual fracasso dessas grandes apostas pode impactar não só a Pfizer, mas todo o cenário de tratamento para doenças como câncer no mundo todo. E tem outra tensão interessante aí que a gente mencionou, a dependência de alguns poucos medicamentos blockbuster, que geralmente custam muito caro, versus o discurso e as iniciativas para ampliar o acesso global, tipo o programa ACORD. Como a Pfizer vai equilibrar essa balança? A necessidade de cobrar caro pela inovação para financiar a próxima onda de pesquisa, com a demanda crescente por acesso mais justo, mais acessível aos medicamentos que salvam vidas. Essas são as grandes questões, eu acho, que vão definir o futuro da Pfizer e, em boa medida, o futuro da saúde global nos próximos anos.